Boa noite, irmãos e amigos. Eu quero estender aqui a boa noite a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a esse estudo da Palavra de Deus que faremos através da live da Igreja de Mogi Mirim. Somos gratos, eu em especial, por você estar aqui conosco novamente e toda a igreja por podermos ter, em meio a esse momento de isolamento, a oportunidade de estarmos juntos participando desse momento de diálogo e principalmente de estudo da Palavra de Deus. Então você é muito bem-vindo a essa live especial de estudo da Palavra de Deus nessa noite de domingo. Desde já eu convido você para que você possa curtir não só a página da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da cidade de Mogi Mirim, mas também compartilhe com os seus amigos, familiares, o link dessa Facebook, eles também possam acompanhar conosco e serem beneficiados também das bênçãos que Deus tem para nós nesta noite, ok? Em poucos minutos, nós vamos estar iniciando o estudo dessa noite e eu quero aqui, enquanto ajustamos os detalhes de mídia, som e áudio, que você dê um like para mim aí, para que eu saiba se o som e a imagem está chegando para você da melhor maneira possível, ok? Então, verifique se a nossa comunicação está ok, certo? Para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível, tá bom? Assim que nós iniciarmos o estudo da Palavra de Deus. Eu estou vendo aqui já conosco o irmão Newton Freitas. Ele é daqui da cidade de Bauru, né? Aonde eu estou, e fico muito feliz por você estar participando conosco. Também a irmã Dora, o Reginaldo, obrigado por vocês já estarem conosco aqui também. A Denise, obrigado Denise por estar conosco participando desse momento de estudo. E não só entre conosco neste momento de confraternização aqui, preparatório para a live, mas também convide as pessoas para estarem conosco aqui. Tá? Denise, uma ótima noite para você também e para todos, né, os irmãos que estão participando conosco neste momento. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a alguns segundinhos, daqui a alguns minutos, nós vamos iniciar o estudo dessa noite. Eu espero que você, assim como foi nas noites anteriores, você tenha também a oportunidade de ser abençoado por Deus, ok? Aproveite esses momentos para que você possa compartilhar com os demais amigos e familiares, então, o link da live dessa noite e não deixe de chegarmos ao final do estudo de hoje sem que você curta a página da Igreja de Mogi Mirim, ok? Nós todos mais uma vez somos gratos pela sua presença, pela sua companhia e por termos nessa noite aí esse espaço junto para podermos estudar a palavra de Deus, ok? Convide os seus amigos então para participarmos juntos deste momento. Muito bem, nós já estamos praticamente, agora já são 8 horas, ok? Legal, Denise, obrigado pelo retorno, pelo feedback em relação ao som e à imagem. Fico satisfeito, fico feliz de saber que está tudo bem e que nós podemos, em poucos minutos, começarmos a nossa live, o nosso estudo, ok? Para quem nos acompanhou já na noite de domingo anterior, na semana passada, e já sabe quem eu sou, seja muito bem-vindo. Para aqueles que ainda não me conhecem, vou me apresentar mais uma vez que estamos iniciando esse processo aqui de estudos através da live da Igreja de Mogi Mirim. Eu me chamo Vitor Ribeiro, sou pastor auxiliar juntamente com o pastor Gediel aí na Igreja de Mogi Mirim. Eu estou terminando o último ano de teologia no UNASP, Engenheiro Coelho, e também o último ano do curso de História. E estou estagiando e me preparando para o ministério através da assistência da Igreja de Mogi Mirim e também do auxílio pastoral do pastor Gediel, ok? Então, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de me reencontrar com a Igreja de Mogi Mirim e com os amigos também através deste momento de estudo da Palavra de Deus, ok? Seja muito, muito bem-vindo. O pastor Gediel está aí conosco, Jonas também.
Jonas, seja bem-vindo, pastor Gidiel também, que Deus possa nos abençoar a todos, ok? Nos abençoe a todos de forma muito especial. Antes do estudo dessa noite, eu queria fazer com vocês uma oração, ok? E quero te convidar, aonde você estiver, para que você possa orar conosco também. Mas mais do que isso, aproveite que nós estamos nos utilizando de uma ferramenta online, onde nós podemos expor os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e mesmo que não tenhamos tempo hábil para fazê-lo aqui, ao vivo, deixe nos comentários dessa live o seu pedido de oração, o seu agradecimento, a sua necessidade, a sua súplica, de repente a sua gratidão por aquilo que Deus tem feito por você nesses últimos dias, ou de repente um pedido especial que você queira compartilhar conosco, para que nós estejamos orando, não só pela oração e no momento de oração que teremos agora, durante os outros momentos também. Embora nesse momento de estudo fique mais complexo para que eu me interaja com vocês de forma dinâmica durante o estudo, após o estudo nós podemos entrar em contato com você, você que de repente não só tem um pedido especial, um agradecimento, mas de repente você tem um interesse em estudar a Bíblia, você tem um interesse em fazer um estudo mais aprofundado da Palavra de Deus, e mesmo nesse momento de pandemia, através do qual nós estamos vivendo mais de forma online do que pessoal, podemos sim entrar em contato com você e estender a você também a possibilidade de você estudar a Bíblia, conhecer mais sobre a Palavra de Deus e principalmente entender melhor o plano de Deus para a sua vida. Ok? Então, se você tem um interesse, ou se você conhece alguém que tem interesse, de nesses momentos que ainda temos, né, em meio a esse momento de isolamento social, se você tem interesse em conhecer a Palavra de Deus, procure né, seja nos comentários ou através de outras mídias, para que nós possamos também interagir com você e disponibilizar a você meios de que você possa conhecer a palavra do Senhor, ok? Muito bem, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, aonde você estiver, independente se você estiver na sua casa, se você estiver no seu trabalho. Eu sei que tem amigos aqui da cidade de Bauru que estão nas suas casas, né, respeitando de forma correta o isolamento social, mas também estão nos acompanhando através dessa live, ok? Temos amigos da faculdade, pessoas de outras cidades, em especial pessoas aí também de Mojimirim, as quais nós queremos que você participe conosco desse momento de oração. Então, aonde você estiver, feche agora os seus olhos, participe conosco deste momento de oração. Neste em especial, nós vamos estar orando, além de orar por todos aqueles, né, que estão de alguma maneira em alguma necessidade, nós vamos orar por uma amiga chamada Ivani, ok? Ela é uma amiga da cidade de Rio Preto, ela nos pediu oração, ela é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nos pediu oração. Então, nessa oração, envolveremos também o nome dela, entregaremos ela também nas mãos de Deus, para que de uma forma muito especial Deus possa agir na vida dela e atendê-la naquilo que for necessário. Então, como disse, se porventura você tem algum pedido especial, coloque nos comentários dessa live e nós vamos também estar orando por você, ok? Feche seus olhos e vamos orar. Santo e eterno Deus, Deus criador e mantenedor do céu e da terra, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez, ainda que distantes fisicamente, de forma online, para juntos do Senhor podermos abrir a Tua Palavra e através da iluminação pedir que Ele nos dirija de forma que possamos entender aquilo que o Senhor deseja que seja aplicado de forma prática em nossas vidas hoje. Nós vamos abrir a Tua Palavra logo mais e nela e através dela queremos que o Senhor nos conduza à verdade, mas muito mais do que a verdade, que o Senhor nos aproxime de Ti através da pessoa de Cristo Jesus. O Senhor conhece a nossa constituição, sabe que somos frágeis, limitados e pó, mas sabes também que através do Teu poder, agindo em nós, o Senhor pode fazer em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Por isso, neste momento, segundo a Tua vontade, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, os erros que temos cometido contra Ti e contra o próximo. Lava-nos por meio do sangue do Cordeiro e nos concede ser batizados com a água regeneradora do Espírito Santo de Deus, para que nos momentos que agora seguirem, o Teu Espírito nos conduza e de uma forma muito especial nos leve a tomar decisões ao Teu lado. Nós queremos entregar em Tuas mãos cada uma das pessoas que estão nos acompanhando nesta live,
para que cada uma delas, onde quer que elas estejam neste momento, sintam o abraço e o toque carinhoso do Espírito Santo de Deus. De forma especial, estenda tua mão sobre a nossa irmã Ivani. Ela está passando um problema, um período difícil agora na sua vida, uma questão pessoal de relacionamento familiar. E nós queremos que o Senhor intervenha na vida dela, bem como também na vida de todos aqueles que neste momento entregam ao Senhor as suas petições e as suas necessidades. Ajuda-nos para que por meio do teu poder, sensíveis o suficientes para permitir que o Senhor sempre faça em nós e por nós o que nós não podemos fazer. E neste momento, ilumine a nossa mente para a compreensão da tua palavra. Fica conosco, dirige a todos nós e nos conforte, nos concedendo a tua graça e o teu perdão. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Temos ainda alguns irmãos que estão entrando conosco, ok? E quero agradecer a você por estar conosco. O estudo que faremos nesta noite, e que eu quero convidar você a participar conosco, se encontra no Evangelho de Marcos. Nós vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. E ali nós vamos refletir sobre uma narrativa de um período, de um evento que ocorreu na vida de Cristo, enquanto ele esteve entre nós, vivendo o seu ministério terrestre. E mais do que isso, um momento, um relato que envolve a vida pessoal de uma família, em específico de um pai e de um filho. Eu quero convidar você então ao Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos ler do verso 14 até o verso de número 24. Marcos, capítulo 9, verso 14 ao verso de número 24. E o grande ponto desse estudo dessa noite é levar você e eu a nos questionar, por que não dizer assim, né? Questionar em relação à nossa fé em Cristo. A Bíblia, em diversos momentos, e bem como no texto que nós vamos ler nesta noite, fala muito sobre a necessidade de crermos em Deus. E nos leva a entender que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Essa é a promessa que Deus deixou registrado na sua palavra. E é sobre isso que nós queremos estudar nessa noite. O quanto você é capaz de crer de fato e de verdade no poder da pessoa de Cristo Jesus, ok? Iniciemos então a leitura. Na minha versão eu leio da seguinte forma. Lembro que lemos agora o Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14 a 24. E na minha versão eu leio da seguinte maneira. Acompanhe conosco. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo, Jesus ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou então Jesus: o que vocês estão discutindo? Verso 17. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido, diz o texto. Pedi aos teus discípulos, diz o Pai, que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Verso 19. Respondeu então Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? E disse mais: traga-me então o menino. Verso 20. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou então ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, responde então o pai. Muitas vezes ele então acrescenta: este espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo.
Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, diz o texto. Verso 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, diz o texto, o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda a vencer a minha incredulidade. Esse é o texto. Muito provavelmente você já tenha lido esse texto e essa narrativa diversas vezes. E eu quero convidar você a não nos atermos somente ao texto, mas vamos ao contexto, para que eu e você possamos entender do que realmente e qual é a profundidade do texto que nós estamos lendo. A Bíblia nos traz, no capítulo 9 ainda, que algo de especial acontece no ministério de Cristo antes dele, de fato e de verdade, se entregar à morte através da cruz, meio pelo qual ele se utiliza para nos dar a salvação. Alguns fatos ocorrem antes que Jesus se encontre, de fato e de verdade, com a cruz. E um deles, que chama-nos muito a atenção, se encontra ainda no início do capítulo 9. Você volta à sua página, no meu caso, volto à página anterior, e no início do capítulo 9 eu encontro Jesus e 3 de seus discípulos, diz o texto, Pedro, Tiago e João. Na madrugada anterior ao dia do relato que acabamos de ler, o texto nos diz, relatado por Marcos, que Pedro, Tiago e João, juntamente com Cristo, foram a um determinado monte. A Bíblia não nos especifica qual era o monte, mas ela nos diz que Jesus e os discípulos passaram toda a noite naquele monte. E ali, enquanto eles oravam, diz o texto, Jesus teve um encontro ímpar, um encontro diferenciado. Ali ele se encontra naquele monte com Moisés e Elias. E diz o texto que os discípulos de longe viram irradiar grande luz e a glória de Deus ali se manifestou, enquanto Jesus conversava com Elias e com Moisés. Os discípulos ficaram, diz o texto, atônitos, eles não entenderam de fato o que estava acontecendo. Mas após todo aquele momento, depois de toda aquela situação ocorrer, depois de todo aquele fato diferenciado acontecer, Jesus pede que os discípulos não comentem nada, nem com os demais discípulos, nem com a multidão. Jesus pede que eles guardem silêncio sobre aquilo que havia acontecido no monte. O fato é que, na manhã daquele dia, Jesus então desce do Monte da Transfiguração, no monte onde ele havia visto Moisés e Elias. E ele desce com seus discípulos, 3 deles. E quando desce a montanha ou o monte, lá embaixo, diz o texto, verso 14, Jesus encontra então os demais discípulos, os outros discípulos, e junto com eles os mestres da lei e uma grande multidão. O texto descreve que quando Jesus então se aproxima, em meio àquele momento de discussão, aquele momento um momento tenso em que de um lado estavam os mestres da lei e de outro lado estavam os discípulos de Cristo, havia um clima tenso, eles estavam discutindo algum assunto. E quando Jesus se aproxima, a multidão deixa de discutir o assunto em questão e todos voltam-se a Jesus. E a palavra de Deus nos diz que eles olham para Cristo e ficam surpresos e todos correm para o encontro de Cristo, para saudá-lo. Note, esse momento e esse encontro de Jesus com a multidão não foi simplesmente um encontro comum. Ao contrário, a multidão não ficou surpresa simplesmente porque Jesus apareceu no momento em que a discussão estava mais acalorada. Imagine, Pedro, Tiago e João, juntamente com Cristo, haviam passado a noite em oração. Eles estavam separados do tumulto da cidade, daqueles que procuravam a Jesus de dia e de noite. Eles estavam afastados de todo esse alvoroço. E enquanto eles oravam durante a madrugada, Jesus se manifesta entre os discípulos em meio à glória de Deus.
E dois daqueles que já estão hoje no céu se apresentam a Jesus. Então, tente entender isso que ocorre aqui, o encontro de Cristo com a multidão, mais ou menos, ou de forma semelhante, àquilo que aconteceu quando Moisés, lá no livro de Êxodo, desce do Monte Sinai, depois de terem conversado com Deus. O texto diz que Moisés desce do monte e quando ele desce, o brilho da glória de Deus está impregnado sobre a sua face, de tal modo que o veem, eles se surpreendem, eles se afastam porque eles têm medo, porque eles de fato de verdade reconhecem que Moisés esteve diante de Deus, a glória do Senhor está sobre Moisés. E quando ele se encontra com o povo lá embaixo do Monte Sinai, Moisés tem que colocar um véu sobre o rosto, para que aquele brilho fulgurante não afastasse as pessoas, mas pelo contrário, os aproximasse. O mesmo acontece aqui com Jesus. Jesus desce do monte após ter contato com aqueles que estão na presença, que foram retirados dessa terra e hoje se encontram no céu. E a glória daquele momento está impregnada sobre Cristo. Então, quando a multidão o encontra, eles então veem Jesus com um brilho diferente, com um poder diferente. E eles não só se aproximam dele, mas também se surpreendem. Mas mais do que isso, o texto nos coloca que em meio à discussão, a qual Jesus já havia ouvido, Jesus então interroga a multidão e pergunta, verso 16, o que vocês estão discutindo? E quando você continua o relato, você percebe que essa pergunta não é direcionada somente aos discípulos, mas em especial aos mestres da lei que estavam ali discutindo. Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? E aparentemente, segundo a descrição do texto, há um período de silêncio. Ninguém diz nada. É como se a multidão, bem como os discípulos e os mestres da lei, se emudecessem. Ninguém queria emitir nenhuma só palavra. Ninguém queria expressar o que de fato e de verdade estava acontecendo. Então, diz o texto, que do meio da multidão, um pai abre caminho e dirige as suas palavras a Cristo e diz o seguinte, mestre, eu tenho um filho e o trouxe ao Senhor. Esse meu filho, diz o texto, tem um espírito que o impede de falar. Ele é mudo. E onde quer que o apanhe, diz o texto, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. E eu o trouxe e pedi aos teus discípulos que o expulsasse o espírito imundo, mas eles não conseguiram. Dois pontos importantes nesse ponto do texto, nesse momento da narrativa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se encontrar ou ter contato com alguém que tenha epilepsia, que tenha convulsões, que tenha ou que vive com esse problema. Eu tive na minha infância, ainda no período de colégio, a oportunidade de estudar com um amigo que sofria de epilepsia. A recomendação na escola é que ele não participasse de atividades que demandassem muito esforço físico, porque o esforço físico poderia, no caso dele, levá-lo a convulsionar. Mas diversas vezes, como criança, você bem sabe como é, diversas vezes ele participava conosco de algumas atividades e certo dia ele participou conosco de uma atividade na aula de educação física. E ele então foi acometido por uma crise, convulsão. Ele caiu no chão, começou a convulsionar, espumava pela boca, suas mãos e seus braços, bem como suas pernas, se enrijeceram e começaram a quase que encolher. A cena era uma cena muito bonita, mas me lembro bem que uma das monitoras da escola correu até nós, sabendo do que estava acontecendo, e imediatamente colocou a sua mão, seus dedos, dentro da boca desse nosso colega. E com a sua mão fazia força para que a sua língua não se enrolasse. Após aquele período e aquela
aquele incidente triste, ela então nos explicou que sempre que, naquele caso, naquele nosso amigo, houvesse alguma crise de convulsão, era importante fazê-lo abrir a boca e segurar a sua língua, porque se porventura ela se enrolasse, ele poderia, de alguma forma, não somente engasgar, mas se sufocar e vir a morrer. Essa não é uma cena muito bonita e você de repente pode conhecer alguém dessa forma. Essa era a situação. Aquele jovem, ele sofria de convulsões e, além disso, havia nele um espírito que o impedia de falar, diz o texto. Quando você vai nos outros evangelhos, há um elemento descrito pelos demais evangelistas que ainda agrava essa situação. Os outros evangelhos dizem que esse menino, filho desse homem que agora se apresenta a Cristo, era o seu único filho. Era o seu filho único. Agora, imagine o quadro, imagine o cenário. Você tem um único filho. Ou mesmo que você não o tenha, você é pai de mais de um filho. Mas você tem um dos seus filhos que está acometido por uma enfermidade. E então você se preocupa, tenta cercar o seu filho de todas as formas para que nenhum mal ocorra a ele, sabendo da gravidade, de repente, da situação e da doença que ele tem. E você, de repente, fica sabendo que há alguém que pode curar o seu filho. Você procura, então, esse auxílio, essa pessoa, ou esse lugar, e quando você vai até lá, ao invés de encontrar auxílio e cura, você encontra confusão, problema, dificuldade. Lembre-se, alguns momentos antes, alguns dias antes desse fato ocorrer, Jesus havia preparado seus discípulos, Jesus havia instruído seus discípulos, ensinado aos seus discípulos tudo o que era necessário para que eles então pudessem realizar a obra de auxílio ao ministério de Cristo Jesus. E Jesus então os envia. Os 12 discípulos são enviados. E nesse momento em que Jesus os envia, eles curam pessoas. Outras pessoas são ressuscitadas. Espíritos são expulsos. Demônios são tirados de pessoas. Pessoas são instruídas na palavra de Deus. E quando eles retornam dessa missão, eles relatam a Cristo tudo o que de fato e de verdade aconteceu. As pessoas em volta de onde eles realizaram este período de ministério, de pregação, de cura, de milagres, a notícia se espalhou. As pessoas souberam que os discípulos estavam, assim como Cristo, não somente pregando, mas também curando pessoas. Então, as pessoas começaram a trazer os seus doentes. E um desses era esse pai. O pai então traz o seu filho aos discípulos de Cristo e pede aos irmãos, curem o meu filho. Assim como vocês curaram outras pessoas, assim como vocês expulsaram demônios de outras pessoas, assim como chegou a notícia a mim, cure também o meu filho. Tente entender essa situação, essa realidade. De repente você está com um dilema, um problema, e esse problema pode ser não só em você, mas pode ser em alguém que você ama. Como disse, pode ser em um de seus filhos, e você fica sabendo que uma determinada pessoa pode curar o seu filho, então você vai até lá e leva o seu filho, mas aquela pessoa não cura. Então você fica sabendo de uma outra pessoa ou de uma outra igreja onde há milagres, há curas, há realizações, você leva o seu filho até lá, mas o seu filho não é curado. Entenda algo que a Bíblia está querendo nos dizer. E aqui eu falo com muito carinho e muito respeito aos irmãos de de diversas outras denominações, religiões, credos que nós conhecemos. A palavra de Deus está nos dizendo, quando vocês tiverem um problema, quando vocês tiverem uma situação que você não consegue resolver, você precisa buscar a Cristo. Você precisa buscar a Cristo Jesus. Não adianta você buscar os discípulos, não adianta você buscar as igrejas, não adianta você buscar as promessas de homens, você precisa buscar Cristo Jesus. Eu sei que há pessoas queridas, amigos nossos, que oram por
Determinadas pessoas que já viveram neste mundo oram pelos discípulos, oram pelos santos, oram por aqueles que você considera ser alguém que possa interceder por você junto a Deus, mas a Bíblia está nos dizendo: você precisa orar a Jesus. Você precisa buscar a Cristo. Ele é aquele que pode fazer em mim e por mim. Pode fazer em você e por aqueles que você ama aquilo que nós não podemos fazer. Você consegue entender? A Bíblia nos diz claramente que só há um intercessor entre nós e Deus. E esse é Cristo Jesus. Por isso eu quero despertar você nessa noite. Independente de qual seja o problema, independente de qual seja a realidade, busque a Cristo Jesus. Busque a Cristo. Aquele pai se encontra agora diante daquele que, como diz a Bíblia, é o autor da vida. E ele se explica: trouxe meu filho para que os seus discípulos o curassem, mas eles não foram capazes de curar. Então Jesus tira os seus olhos daquele homem e volta os seus olhos para a multidão. E diz o seguinte, verso 19: respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Essa foi a afirmação de Cristo. Jesus então interroga, e creio que neste momento, não que Cristo deixe de ter doçura em sua voz, mas ele aplica com a doçura também a dureza, para que aquelas pessoas pudessem compreender o que estava acontecendo. Então ele diz: ó geração incrédula. Quando você vai ao o texto grego, me desculpem, quando você vai ao texto grego e observa o que Jesus está dizendo ao dizer àquelas pessoas que eles são incrédulos, Jesus está dizendo o seguinte: vocês são infiéis. Vocês não são somente incrédulos, mas mais do que isso, vocês são incapazes de demonstrar fé e confiança em Deus. Ó geração incrédula. Ó geração incapaz de demonstrar confiança no Deus Todo-Poderoso. Até quando eu estarei com vocês? Mais do que isso, até quando eu terei de suportar? A palavra suportar na Bíblia tem uma conotação bastante interessante. Quando nós falamos do nosso popular, principalmente no português, falamos que nós suportamos alguém, isso demonstra, quer dizer que nós não gostamos das pessoas, mas as suportamos de alguma maneira. Quando você vai à Bíblia, Paulo nos conclama a suportarmos uns aos outros. Então, no texto bíblico, o que isso quer dizer? É você, de repente, gostar ou demonstrar somente que você gosta de alguém que, na verdade, você não gosta? Não é isso. Suportar na Bíblia significa você servir de suporte. Consegue entender? De repente você conhece alguém que você goste muito, mas que com essa pessoa você não consegue ter um relacionamento saudável, um relacionamento frutífero. Você não consegue conviver com ela bem. Sabe aquela pessoa que você gosta, de repente da sua família, um amigo seu de trabalho, mas que você não consegue ter um relacionamento saudável, que você tenta, se esforça, mas você não consegue que ele conviva bem com você ou que você conviva bem com ele. A Bíblia está convidando você a entender que suportar é quando você entende que você está numa posição superior a outras pessoas, mas para que você, por amor, traga outra pessoa, traga aquela pessoa com quem você quer conviver ou com quem você está convivendo para o mesmo nível de realidade, de conhecimento e de você tem que servir de suporte para ela. Consegue entender? Você vai estender a sua mão e dar a sua mão àquele que está num nível abaixo, numa situação mais baixa, numa realidade diferente de você, e vai trazê-lo para junto de você, no mesmo nível, na mesma situação, no mesmo ponto em que você está.
Consegue entender? Quando a Bíblia nos convida a suportarmos as pessoas, ela está dizendo o seguinte: sirva de apoio, sirva de suporte, para que a pessoa tenha em você um meio de subir, crescer, desenvolver o que você está. É isso que Jesus está dizendo aqui. Até quando terei de suportá-los? Até quando eu estarei entre vocês? Jesus já sabia que de fato o tempo da sua partida estava se aproximando, então ele apela àquela multidão, aos discípulos e também ao Pai. Filhos, eu estou aqui para tirar vocês da situação baixa aonde vocês se encontram e elevar vocês para a mesma situação, posição e nível em que eu estou. Mas aparentemente, vocês estão vivendo uma vida de incredulidade, de infidelidade e de incapacidade de demonstrar confiança em Deus. Então, diz o texto, Jesus diz: tragam-me o menino. E então o trouxeram, verso 20. Quando o Espírito viu Jesus, diz o texto, imediatamente causou convulsão no menino. Ele cai no chão e começa a rolar, a espumar pela boca. Imagine a cena, mais uma vez, como diversas outras vezes. Aquele pai vê o Espírito possuir o seu filho, ver os demônios tomando o corpo de seu filho. E ele então fica aflito mais uma vez. A cena não é bonita. A cena não é confortante. E diante daquele cenário, diante daquela situação, diante daquele clima, Jesus então dirige uma das mais poderosas perguntas, pelo menos na minha opinião, registradas na Bíblia. Jesus diz o seguinte: Pai, Jesus pergunta, há quanto tempo ele está assim? Eu acredito que nesse momento há um pequeno lapso de silêncio. A multidão expectante olha para Cristo e ouve a sua voz. Ao mesmo tempo que observam cuidadosamente o que está acontecendo com o menino, lembre-se, ele está possesso, ele está rangendo os seus dentes, ele está espumando pela boca, ele rola pelo chão. O pai está aflito, tentando conter o menino, mas ao mesmo tempo dirige os seus olhos e ouve a pergunta de Cristo. E Jesus então pergunta, há quanto tempo ele está assim? O texto continua, mas antes de lermos a continuidade do texto, eu quero que você pense naquele cenário, mas mais do que isso, que você reflita e analise a sua própria realidade, a sua própria vida nesse momento. Há quanto tempo? Jesus está perguntando. Há quanto tempo você tem vivido a realidade da vida em que você está vivendo? Há quanto tempo você tem tentado esconder maus hábitos, pecados acariciados, tendências que você sabe que não deve permitir que se desenvolva na sua vida? Há quanto tempo você tem ouvido Deus chamar por você? Há quanto tempo você, de repente, tem vivido uma vida de infidelidade? Há quanto tempo, de repente, você tem sido incrédulo com a palavra de Deus? Há quanto tempo você tem lutado sozinho? Há quanto tempo, de repente, você está vivendo uma situação de enfermidade? Há quanto tempo está tentando encontrar o caminho? Há quanto tempo? Consegue entender? Jesus está perguntando ao Pai há quanto tempo ele está assim. Mas, ao mesmo tempo, ele está perguntando para mim e para você. Há quanto tempo? Há quanto tempo você tem passado noites em claro? Ou melhor, há quanto tempo você tem sido despertado durante a madrugada, pensando e remoendo situações, pecados, rancores, problemas que não quer resolver, pecados que você não quer abrir mão, situações que você não quer permitir que o poder de Deus resolva? Lembre-se,
Deus pode fazer em mim e por mim aquilo que eu não posso fazer. Deus pode fazer em você e por você aquilo que você não pode fazer. Agora, observe a resposta que o pai então deu. Desde a infância. Desde a infância. Responde o pai. E aí ele acrescenta: muitas vezes o Espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Imagine a situação. Imagine você vivendo uma situação onde você mesmo tem tentado resolver os problemas da sua vida. Mas passa um dia, passa 2 dias, de repente passa uma semana, 2, 3, um mês, um ano. De repente tem passado anos e anos e você tem lutado sozinho. Desde quando? Há quanto tempo? Será que a sua realidade, a sua situação é como a daquele pai que diante de Cristo abre o seu coração e diz: Senhor, eu estou sofrendo, ou melhor, nós estamos sofrendo. Eu, meu filho, minha esposa, nossa família está sofrendo desde a infância. Ou seja, há muito tempo. Diz o texto que diversas e diversas vezes o demônio havia tomado conta da vida daquele menino, lançando-o na água e também no fogo, e a intenção era clara, a intenção era matá-lo. Então, o pai se dirige a Jesus e diz a ele o seguinte: aquilo que eu e você precisamos dirigir as nossas palavras e orações a Cristo, ele diz o seguinte: mas se tu podes fazer paixão de nós e nos ajuda, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, se o Senhor pode realmente fazer tudo aquilo que as pessoas têm dito, se o Senhor pode aquilo que a tua palavra promete, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao passo que Jesus então se dirige novamente ao Pai e olhando fixamente a ele, responde o seguinte: se podes, disse Jesus. E ele então acrescenta: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: se eu posso, é claro que eu posso, porque tudo é possível àquele que crê. E eu creio. Jesus tinha a sua fé fundamentada no poder de Deus. Ele tinha o seu alicerce, o seu suporte, a sua base bem fundada no Espírito Santo de Deus. Então ele responde: se eu posso, é claro que eu posso, porque tudo é possível àquele que crê. Então, diz o texto, imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Em outras palavras, o pai está dizendo o seguinte: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode, mas a minha fé é frágil, a minha fé é fraca. Em outras palavras, eu tenho dificuldade para acreditar. Então, ajuda a minha falta de fé. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O incrédulo, nesse caso, é aquele que deixa de acreditar. Aquele pai muito provavelmente havia, como você e eu, por vários e vários anos, buscado auxílio, resultado, cura. Havia buscado e tentado encontrar soluções por muito tempo. E provavelmente o tempo fez com que a sua fé, a sua crença, a sua confiança em Deus perdesse a sua força. Perdesse o seu significado, o seu poder, a sua eficácia. De repente eu estou falando, conversando agora com alguém, com você, que tem vivido uma realidade ímpar, peculiar.
que é só sua, só você conhece, só você sabe. Mas você tem buscado dia após dia, vez por vez, um resultado, uma resposta, uma solução. Mas você não tem encontrado. E isso leva com que você vá de um lugar para o outro, e de um lugar para o outro, e de um lugar para o outro. De modo que, num determinado momento da sua vida, você pode estar como esse pai. Você possa ter deixado de acreditar no poder de Deus. Nesta noite eu quero convidar você a crer. Porque Cristo deixa claro que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Quando você vai ao espírito de profecia e analisa aquilo que a escritora Ellen White ali deixou registrado, ela diz o seguinte: poucas vezes Jesus, em seu ministério terreno, teve um encontro pessoal com Satanás. Mas neste caso, Marcos capítulo 9, do verso 14 a 24, Jesus estava degladiando com o próprio Satanás. Com o próprio Satanás. Satanás estava aprisionando aquele menino e, consequentemente, não só o menino, mas também o pai e a mãe e o restante da família, trazendo problema, dificuldade, dissabor, tristeza, dor àquelas pessoas. Então, Jesus desce do monte e vem ter com o ser humano preso, aprisionado pelo pecado, e traz libertação. Naquela manhã, Jesus não desceu simplesmente para demonstrar àquelas pessoas que ele tinha poder para curar. Jesus desceu para, de fato, de verdade, ilustrar aquilo que o seu ministério terreno representava de uma forma macro, de uma forma maior. Jesus desceu das alturas dos céus para trazer liberdade aos cativos, para trazer cura aos enfermos, para trazer vida àqueles que, porventura, estão vivendo uma vida sem vida. Naquela manhã, Jesus desceu do monte para salvar. Enquanto Satanás estava ali, junto à multidão, para aprisionar aquele jovem, Jesus desceu para trazer vida e libertação. Será que essa é a sua realidade nessa noite? Será que antes de você entrar conosco nesse estudo, nessa live, você estava pensando que mais uma noite você terminaria mais um dia e passaria mais uma noite em meio à sua luta, em meio aos seus problemas, em meio aos seus conflitos? A grande verdade é que a palavra de Deus nos garante que se nós tivermos disposição para crer, Deus em Cristo terá disposição para nos atender. E mais do que isso, para nos libertar, para nos trazer perdão, libertação e cura. Porque tudo é possível àquele que crê. Por isso, nessa noite, eu termino o estudo perguntando a você o seguinte: há quanto tempo? Há quanto tempo você está vivendo na condição em que você está vivendo? Há quanto tempo você tem tentado se esconder atrás de vícios, atrás de costumes? Há quanto tempo você tem fugido de Deus pela sua incapacidade de acreditar que Ele pode, de fato e de verdade, fazer em você e por você aquilo que você não pode fazer? De repente você já tenha procurado igrejas, procurado pessoas, procurado resultados, meios de resolver o seu problema, mas a solução ainda não tenha sido disponibilizada a você. Nessa noite eu quero convidar você a colocar a sua vida nas mãos de Deus, porque através de Cristo Jesus ele desceu a essa terra, fez-se um de nós, para que, estendendo a sua mão a cada um de nós, possa ele então nos elevar para onde ele está.
para a condição, a realidade, o patamar, a grandeza de onde ele habita. Jesus não veio a esse mundo simplesmente morrer por aqueles que aqui morrerão. Ele veio morrer por aqueles que um dia terão a oportunidade de viver com ele. Por isso, eu quero convidar você nesta noite. Nós vamos fazer uma oração agora. E eu quero que, em meio a esse momento de oração e estudo, você dê a você mesmo a oportunidade de, mais uma vez, ainda que diversas e diversas vezes você tenha se ajoelhado, você tenha aberto a sua Bíblia, ainda que diversas e diversas vezes você tenha se esforçado para acreditar em Deus, eu quero desafiar você, convidar você, mais uma vez. Acredite que Ele tem poder para fazer aquilo que não podemos, mas mais do que isso, aquilo que nós precisamos. Que essa noite não seja mais uma noite de sofrimento, dificuldades e problemas, mas seja a última. Como aquele foi o último dia de pesar, tristeza e dor para aquela família. Que esse seja o último dia. Participe conosco desta oração. E através do momento em que estivermos orando, dê ao Senhor a oportunidade de fazer em você e por você aquilo que você não pode fazer. Ore conosco. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado porque através da Tua palavra o Senhor nos garante de que quando buscamos o Senhor, através do estudo da Bíblia, da oração, através do derramar a nossa alma diante de Ti, o Senhor não somente nos encontra, o Senhor não somente desce ao nosso encontro, mas o Senhor, ó Pai, estende sobre nós a Tua mão, perdoa os nossos pecados, afasta e expulsa da nossa vida todo o vício, todas as algemas, as amarras que Satanás tem colocado na nossa vida, nos impedindo de viver uma vida conforme a Tua vontade. Obrigado, porque quando somos capazes de crer, quando somos capazes de acreditar que tudo é possível àquele que crê, o Senhor também se mostra possível em fazer em nós o que nós não podemos fazer. Nessa noite pode ser que há alguém entre nós que está vivendo uma vida de luta, de dificuldade, de pesar e tristeza. Alguém que está lutando com as suas próprias forças para vencer um vício, uma tendência pecaminosa, um hábito que ele não consegue deixar. Ou de repente há alguém entre nós que tem o desejo de estudar mais a Bíblia, de conhecer mais a Cristo, de entregar de fato a sua vida ao Senhor e permitir que Ele conduza a sua vida. Senhor, há pessoas que estão em momentos de sofrimento, seja envolto à realidade da pandemia, seja envolto à realidade do isolamento, seja envolto a uma realidade de depressão, tristeza, dor, realidades e dificuldades e tribulações no âmbito financeiro, no âmbito familiar, no âmbito do relacionamento, do seu próprio relacionamento com outras pessoas. Eu não sei qual é a realidade, mas sabemos que vivemos num momento e num ambiente, num cenário de grande conflito, aonde o Senhor, e só o Senhor, pode interceder por nós, e mais do que isso, fazer em nós e por nós o que nós não podemos fazer. Por isso, eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que neste momento está tendo a oportunidade de ouvir esta mensagem e participar desta oração em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe-nos a todos, perdoe os nossos pecados, nos dê poder para vencer a nossa incredulidade, a nossa incapacidade de confiar no Senhor. E que, uma vez vencida a nossa incapacidade, possamos entregar a nossa vida por completo em Tuas mãos, para que o Senhor nos dê a vitória. Concede-nos uma semana de vitória a cada um de Seus filhos. Despede-nos em paz e, sobretudo, dá-nos a oportunidade de buscarmos o Senhor e estarmos permitindo que o Senhor nos prepare para o encontro com Cristo Jesus. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe de forma muito especial. Eu quero agradecer individualmente a cada um daqueles que participaram conosco deste estudo e que este, de forma muito carinhosa, possa ter
dado a você a oportunidade de ser despertado para a realidade e para a necessidade de confiar no Senhor. Que você tenha uma ótima semana e que nós possamos nos encontrar aqui no próximo domingo para mais uma vez termos a oportunidade de estudarmos juntos a palavra de Deus e permitirmos, logicamente, que Ele faça em nós e por nós o que nós não podemos fazer. Tenha uma ótima noite, um bom descanso, tenha uma ótima semana também e que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.